Fala galera, beleza? Quer saber mais sobre a corrente de Rush e a proteção? Se liga no vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai trazer um pouquinho aqui sobre o conceito do inrush e como você parametriza, né, sua proteção aí simples de sobrecorrente para que você não tenha problemas, né, de atuação indevida da sua proteção devido a essa corrente de inrush, tá? Então antes da gente entrar no assunto, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixa seu comentário no final do vídeo, sua sugestão, sua crítica, deixa seu like aí pra gente também, compartilha o vídeo com a galera, se inscreve também lá no nosso Instagram, Elétrica em 5 minutos. Então, sem mais delongas, bora pro tema. Falando um pouquinho de inrush, né, a gente tem hoje aí várias normativas, né, de concessionárias do Brasil que determinam praticamente que a corrente de inrush, ela, quando a gente vai fazer projetos de proteção, né, ela determina que se for transformadores a óleo, né, para transformadores acima de 1 MVA, pode considerar uma corrente de inrush de 8 vezes a nominal. E menor que 1 MVA, normalmente aí 10 vezes a corrente nominal. E para transformadores a seco, todos eles 14 vezes a corrente nominal. Ou seja, a gente vê que a corrente de inrush realmente é uma corrente elevada, né? Muito maior do que a corrente nominal do equipamento. Mas por que que isso acontece? Entrando um pouquinho aqui no fenômeno do inrush, né? Não vou falar muito sobre os termos teóricos, né, e técnicos, porque é muita física e eletromagnetismo, né? Então, mas o que que acontece? A grande causa do inrush, da corrente ser muito elevada, é devido aqui ao fluxo residual que fica quando você desliga o transformador. O que que seria isso? Vou tentar desenhar aqui de uma forma que acho que foi a mais fácil que eu encontrei para entender sem entrar muito no eletromagnetismo, né? Vamos dizer que eu tenho aqui uma onda de tensão, né? Uma onda de tensão que está energizando o meu transformador. E esse transformador, ele vinha com um fluxo magnético nesse sentido aqui, ó. Atrasado, né? Porque é um circuito magnético. E vamos dizer que no meu instante, aí eu vou pegar os piores instantes, tá? Da tensão para mostrar o pior caso para uma corrente de inrush. Vamos dizer que nesse instante de tensão igual a zero, ó, V igual a zero, e a gente pausou, a gente desligou o nosso transformador. O que que aconteceu? Teoricamente, esse fluxo, se o nosso transformador continuasse funcionando, ele ia seguir essa curva tracejada. Porém, o que que acontece? Esse fluxo residual, o fluxo magnético dentro do transformador, é como se ele congelasse. É como se as linhas de campo ali, elas ficassem ali e esse fluxo ele congelasse naquele valor, né? Então, assim, se a gente voltar vamos dizer, a gente desligou o transformador e quer reenergizar esse transformador. Essa linha, esse fluxo magnético residual que fica no transformador, ele continua nesse valor, né? O B. E aí, o que acontece? Se a gente pegar o pior caso, é a gente religar esse transformador no instante tensão igual a zero, porém 180 graus, não 360, né? Mas 180 graus do que a gente desligou ele. Por quê? Porque se o transformador continuasse funcionando normalmente, se a gente não tivesse desligado ele, a gente ia seguir essa curva de fluxo e estaria no meu menor fluxo aqui, ó, menos B, nesse ponto de tensão igual a zero. Ou seja, quando a gente for reenergizar esse transformador, eu vou precisar, ele vai continuar seguindo essa tendência, só que não a partir do menos B, né? E sim a partir do B do fluxo magnético residual que a gente deixou dentro do transformador. Ou seja, ele vai ter um valor aí acima de 2 vezes o fluxo, alguma coisa assim, que vai com certeza saturar o núcleo do transformador e com isso, com essa saturação, você para produzir um fluxo magnético e o campo magnético necessário para você ter as suas tensões e características nominais do transformador, o transformador vai exigir uma corrente do sistema muito elevada. Por quê? Porque você já vai estar na região de saturação, né? E aí essa corrente de inrush, que a gente chama, ela vai ser muito elevada, chegando a patamares aí de 10, 20 vezes referente à corrente nominal. Então esse seria, por exemplo, o pior ponto, né? Quando a gente
desliga ele na tensão igual a zero e religa ele na tensão igual a zero a 180 graus, onde o fluxo vai estar um fluxo constante aqui, e ele seria o menos fluxo para a gente fazer toda a curva de magnetização desse transformador. Então a gente vai entrar numa região de saturação, e aí, consequentemente, ele drena uma corrente de inrush, né? A corrente, se a gente fosse colocar aqui, ela ia ficar uma coisa mais ou menos assim, uma corrente muito elevada, para conseguir criar esse campo magnético já numa região de saturação, para ter as condições normais, nominais de tensão que o nosso sistema está querendo impor a esse transformador. Beleza? Mais ou menos isso que acontece, tá? Se a gente reenergizasse ele aqui na continuação da curva, mais ou menos aqui na tensão igual a 0,360, o transformador não teria esse grande impacto da corrente de inrush, tá? É como se ele tivesse pego ali naquele ponto que ele parou e continuou a trabalhar, então você não teria esse impacto dessa corrente de inrush. Porém, a gente não tem controle de quando que você energiza, quando você religa o transformador, qual que vai ser dos 360 graus aqui que a gente tem disponível na tensão, qual que vai ser o momento que você vai fechar a tensão. Então, você já tem que se precaver e provavelmente assumir que isso vai acontecer no seu sistema, né? Então, as correntes de inrush, elas vão acontecer. E aí, para isso, como elas vão acontecer, você não pode deixar que sua proteção aconteça, tá? E aí, antes de entrar um pouquinho na proteção, tem só apenas um detalhe, que a corrente de inrush, ela nunca pode ser maior do que a sua corrente nominal, corrente de curto-circuito. Por quê? Porque quem fornece a maior corrente em um ponto, vamos supor, meu sistema está aqui, e aí eu tenho um transformador aqui. Qual que é a maior corrente nesse ponto aqui que eu posso ter? É a corrente de curto-circuito que meu sistema vai suprir naquele ponto, caso eu venha ter um curto-circuito. Então, o meu sistema não tem como dar uma corrente de inrush maior do que uma corrente de curto-circuito, certo? Então, para isso, se um dia você colocar aqui, lá no seu estudo, no estudo que você estiver fazendo para fazer uma coordenação, uma seletividade, um estudo de proteção, quando você colocar aqui 8 vezes a nominal ficou maior do que a corrente curto-circuito que você tem naquele sistema, tá? Você tem que corrigir para uma corrente de inrush real. Por quê? Porque isso é para um sistema de barra infinita, né? Onde você está considerando realmente aquele ponto de máxima geração. Mas aí você pode usar uma formulinha, né? Que aí a gente tem que o inrush real, né? Ele é igual a 1 que divide 1 sobre a corrente de inrush mais 1 sobre a corrente de curto-circuito. Beleza? Bom, pessoal, agora continuando aqui, o que a gente tem para falar sobre a proteção? Então você já entendeu o que é a corrente em rush, né? A principal causa dela é o fluxo residual que fica quando a gente desliga um transformador e vai reenergizá-lo sem um controle da reenergização, né? Sem um controle de qual ângulo da tensão que a gente vai reenergizar esse circuito. Que o máximo que ela pode ter, ela tem que ser menor do que a corrente de curto-circuito, claro, porque é o sistema que fornece essa corrente, né? Aqui o básico do que a gente encontra em tabelas de concessionária, tá? E também, bom, Felipe, se eu tenho que conviver com a corrente de inrush, o que eu faço? Quais são as opções que eu faço para parametrizar a minha corrente de sobrecorrente, por exemplo, de 50 e 51, para que não atue erroneamente devido ao inrush? A gente viu na nossa primeira aula sobre corrente de fase que a gente parametriza no mínimo, né, o 1,50 ou 1,50 na verdade, a instantânea de fase, para no mínimo ser maior ou igual a 1,1 ou 10%, né, acima da corrente de inrush. Então, isso você já se resguarda que no máximo da sua corrente de inrush, tendo 8 vezes a nominal, 10 ou 14, você não vai desarmar seu sistema devido à corrente de inrush, tá? Outro ponto, a gente tem alguns relés, aí depende do seu relé. Esse aqui é para o relé básico, né? Vamos dizer assim, para os relés mais baratos, você pode colocar 1.1, 1.2 na sua partida de 50 instantânea, por quê? Porque vamos colocar aqui que o inrush ele é 100 milissegundos, são alguns ciclos, né, elétricos. Ele é uma coisa rápida que acontece. Então, se ali na sua partida instantânea você já superar aquele inrush, não vai ter problema nenhum, na sua temporizada não vai pegar. Agora, tem alguns relés
que isso aqui relé simples, tá? Os relés mais baratos, você pode fazer isso. Alguns relés que tem a partida fria, né? Cold load, que chama. Cold load pickup. Que ele enxerga que você está energizando um circuito e naquele breve momento, durante 100 milissegundos, por exemplo, você pode parametrizar, em vez de, vamos supor, sua corrente instantânea esteja 1000, naquele instante você coloca 5000, para realmente você superar o seu in-rush. Então você também tem, se o seu relé tiver, você pode parametrizar aí uma partida fria para que você, no momento que você energiza o circuito, ele altere sua configuração de pickup de sobrecorrente instantânea para um valor elevado, e aí ele baixa logo 100 milissegundos, 200 milissegundos, depende da sua parametrização, para que ele volte por um patamar que você deseja ali em regime permanente, tá? E também tem o bloqueio por harmônico, né? Então, como a gente está na região de saturação aqui dentro do inrush, a sua forma de onda de corrente, a corrente que drena do sistema aqui para o inrush, ela tem muito teor de harmônico, principalmente as harmônicas pares. Então você tem aí o teor de segundo harmônico. Tem muito relé que utiliza ainda o bloqueio por harmônico. Então, se você, dentro dessa corrente, vamos supor, dentro dos 1000 A, ele detectou que, por exemplo, 20, 15, 20%, aí depende do ajuste, são segunda harmônica, então ele enxerga isso como um in-rush e bloqueia ali sua função instantânea, por exemplo. Então ele enxergou que naquela energização teve muito teor de segundo harmônico, ele bloqueou, né, por 100 milissegundos, 200, aí depende de como você vai parametrizar isso, e aí ele não atua a sua sobrecorrente instantânea, falando, opa, é em rush, então não precisa atuar, e aí, logo em seguida, depois do ajuste, ele volta a ficar com o ajuste instantâneo normal, tá? Então você também tem essa opção em alguns relés de fazer o bloqueio e restrição por harmônico. É importante que seja realmente testado, detectado, né, cada uma dessas alternativas aqui para que você não faça a sua parametrização, coloque em operação sua planta e depois fique desarmando por causa de alguns fechamentos aí devido à corrente de in-rush, tá bom? Então o que eu queria trazer para vocês de in-rush era uma coisa simples, mas que a gente precisa saber que para você aprovar projetos e ter isso não atuando de forma errônea, você tem que configurar certinho. Isso aqui é um básico, né? Depende muito do seu sistema, de quantos trafos, se é uma rede longa, não é, para a gente fazer esse estudo. Mas, basicamente, o que você precisa saber de in-rush para proteção é isso aqui. Beleza? Então, o que eu queria trazer para vocês é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa seu comentário, se inscreve aqui no canal se não é inscrito ainda, deixa seu like para a gente e até a próxima. Valeu!